Olá, meu nome é Rogério Fernando, sou psicólogo e especialista em neuropsicologia. Para aqueles que ainda não me seguem, não me conhecem, já estou aí na atuação como psicólogo há 10 anos, como neuropsicólogo há 7 anos, sou pós-graduado em docência para o ensino superior e tenho buscado me aprimorar e me atualizar em cursos de aprimoramento profissional com relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, às dificuldades de aprendizagem, aos transtornos do espectro do autismo, com relação aos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, para que possamos dar maior atenção a essas questões mediante a demanda que se apresenta na atualidade. Atualmente, temos tido a busca de muitas pessoas, jovens e adultos, sem diagnóstico e que percebem algumas características, né, de comportamentos atípicos frente a alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Com a divulgação na mídia, nos meios de comunicações, do que seja o transtorno do neurodesenvolvimento, como o espectro do autismo, o transtorno do espectro do autismo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e diante das possibilidades de se fazer uma avaliação, de saber realmente se a pessoa apresenta as características desse transtorno, as buscas e as demandas mediante as queixas têm aumentado muito e as pessoas têm buscado mais, né, a informação, a busca de um neuropediatra ou de um psiquiatra infantil ou de um psiquiatra no caso de adultos ou de um neurologista, em que seja solicitado, na maioria das vezes, o profissional ele irá solicitar a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica trata-se de um processo em que irá se levantar a demanda, a queixa do paciente, o histórico de vida, e através de testes psicológicos e neuropsicológicos, irá se investigar o desenvolvimento dessas pessoas frente às suas questões cognitivas, às funções mentais superiores, às suas habilidades também referentes às habilidades sociais, de comportamento, as questões emocionais, o estado psicológico, sendo constituído a partir daí um laudo, né, técnico, onde somente o especialista em neuropsicologia poderá realizar esta avaliação. Então é importante que as pessoas saibam, né, que existe um profissional que é o psicólogo ou um especialista em neuropsicologia que possa realizar esta avaliação. Não necessariamente esta avaliação tem que ser solicitada pelo psiquiatra infantil ou pelo neuropediatra. Ela pode ser solicitada por um psicopedagogo, ela pode ser solicitada pelo psicólogo, ou a pessoa pode buscar também diretamente com o profissional que é especialista em neuropsicologia a avaliação, e a partir daí da avaliação o desenvolvimento do laudo e os encaminhamentos devidos e o desenvolvimento do plano terapêutico singular nos casos daquele que se confirme a hipótese diagnóstica. É importante que as pessoas entendam o que é o processo de avaliação neuropsicológica, qual a importância de se realizar esta avaliação neuropsicológica. Mediante ao transtorno do espectro do autismo, em que crianças, por volta, na maioria das vezes, por volta de 2 anos, 2 anos e meio, já se percebe um atraso no desenvolvimento. Os pais começam a se preocupar com esse atraso, às vezes apresentado
com comportamentos estereotipados, com estereotipias motoras, muitas vezes com atraso no desenvolvimento da linguagem associado a essas estereotipias, a esses comportamentos atípicos, e busca-se aí a observação desses comportamentos, muitas vezes observado quando a criança entra no maternal, né, entra na pré-escola também, às vezes tardiamente, já no início da idade escolar, é percebido alguns comportamentos atípicos e a necessidade pontuada por algum profissional ou da educação ou da saúde de se buscar uma avaliação, uma observação de um profissional especializado. No casos do transtorno do espectro do autismo, é importante a avaliação neuropsicológica porque irá se levantar os pontos fortes que essa criança apresenta, se ela está dentro dos marcos do desenvolvimento, as habilidades sociais, as suas dificuldades diante dessas habilidades sociais, as questões relativas aos comportamentos típicos e atípicos, irá se levantar o seu desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento das funções mentais superiores. Então irá se avaliar todo o contexto com relação ao seu desenvolvimento emocional, psicológico, os aspectos sociais, para entender quais são as dificuldades, as limitações e quais são os pontos fortes que essa criança apresenta, se confirma a hipótese do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo ou se ela está dentro de outras características de transtornos ou apenas a criança necessita de estimulação cognitiva, acompanhamento psicológico para se desenvolver. Muitas vezes a criança apresenta apenas com relação ao atraso da linguagem ou da fala da linguagem, um transtorno da fala, um transtorno comunicativo, que será observado também mediante esta avaliação, em que será necessário o acompanhamento multiprofissional com apoio do fonoaudiólogo. Com relação aos comportamentos, o acompanhamento com o psicólogo e também com relação às questões da estimulação para que essa criança alcance os marcos de desenvolvimento. Muitas vezes o médico, o neuropediatra, o psiquiatra infantil não irá fechar a hipótese diagnóstica imediatamente. Muitas vezes irá se esperar que essa criança realize um acompanhamento devido, faça um acompanhamento com um neuropediatra, faça o acompanhamento com um psiquiatra infantil, faça o acompanhamento com um psicólogo, realizando a estimulação para que essa criança alcance os marcos de desenvolvimento e, após um período de acompanhamento dentro de um plano terapêutico singular, uma reavaliação para que se feche a hipótese diagnóstica. Em casos de adultos e de jovens, muitas vezes o diagnóstico sendo fechado, o médico irá pontuar a importância do acompanhamento, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, um acompanhamento psicológico, havendo questões emocionais ou comorbidades, como transtornos de ansiedade ou transtorno depressivo, ele irá realizar também um acompanhamento psiquiátrico. Muitas vezes, mediante aos transtornos do neurodesenvolvimento, existe comorbidades, ou seja, existe o transtorno do espectro do autismo, que pode estar associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, a outros transtornos comportamentais ou transtornos ansiosos. Então é importante que se faça o acompanhamento devidamente para que as pessoas possam ter a confirmação dessa hipótese diagnóstica e não seja dado um falso positivo ou um falso negativo mediante uma avaliação que não seja substancial. Por isso, é importante realizar uma avaliação substancial, onde o apoio do neuropsicólogo será essencial
para o fechamento dessa hipótese diagnóstica e para o acompanhamento e desenvolvimento desta criança, deste adolescente ou até mesmo do adulto. Então, espero que possam divulgar e assistir aí, deixar seus comentários, os seus likes. Estará aí esse vídeo no nosso site neuropsicologiaepsicólogos.com.br. Siga em nossas redes sociais e estaremos brevemente retornando com mais informações sobre a importância da avaliação neuropsicológica frente aos transtornos do neurodesenvolvimento. Abraço e até uma próxima oportunidade.